obrigada, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço o convite dos amigos, agradeço aos mentores da casa pela oportunidade de trabalho. E conciliação com os adversários não é um tema para falar durante uma semana, não. Não, é a vida toda. É a vida toda e todas as vidas que nós tivermos, com certeza esse é um tema que deve ser lembrado e pensado. Não é a primeira vez que nós nos deparamos com esse tema, conciliação com os adversários. Primeiro vamos deixar assim mais ou menos em termos inteligíveis o que a gente vai entender como conciliar. O que é conciliar? É um termo até jurídico em que se costuma dizer que duas partes entram num acordo, não é? Então são partes contraditórias, que têm visões e posturas diferentes, mas que em função de alguma coisa entram num concílio, se conciliam, se ajeitam e seguem conciliados, não é? Deixam para trás aquelas mazelas e os problemas que causaram o problema, a rachadura que trouxe um a ser adversário do outro, concilia e segue. Acontece muito em várias de família, divórcio. Então, quando nós falamos em conciliação com o adversário, nós estamos falando em tentar ajeitar as arestas para poder seguir em frente. É isso que Jesus nos fala. Então vamos lembrar como é que Jesus nos colocou isso. Quem conta é Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26. Jesus disse assim: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encarcerem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vejam que Jesus não é de meias palavras. O mestre não diz assim, se vocês quiserem, eu acho que vocês podiam, talvez fosse melhor, não. O mestre nos indica um caminho certo. É por aqui que vocês têm que seguir. E ele nos dá palavras de ordem. Então ele deixa muito claro que o juiz te entregará ao oficial e te encarcerarão na prisão. Ele não diz que talvez, ele diz que sim, se nós não conseguirmos essa conciliação. Ora, nós somos cristãos espíritas e não é a primeira vez que nós nos deparamos com essa fala de Jesus. Quando nós pensamos na vida como ela verdadeiramente é, ou seja, a vida eterna, nós compreendemos que a morte do corpo físico não extingue a vida. Não é verdade? Eu morrer, eu desencarnar aqui agora, não acaba com a minha vida continua apesar disso. E é óbvio que o que eu sou aqui hoje é o que eu serei no momento em que desencarnar. Eu não vou ficar uma pessoa boa, maravilhosa, coitada Elaine, morreu tão boa, não! Eu vou chegar lá do jeito que eu saí daqui. Se eu desencarnar com ódio no coração, com rancor, com mágoa, é exatamente assim que eu vou chegar do outro lado. Então é por isso que Jesus nos diz: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Porque se eu não me conciliar com o meu adversário agora, neste momento, se um de nós for para o mundo espiritual primeiro, o negócio fica esquisito. Se eu desencarno em uma situação de atrito, de raiva, de ódio,
de desavença com qualquer irmão, eu chego no mundo espiritual com todos aqueles sentimentos. E lá não é máscaras. Lá eu não posso bloquear uma pessoa no Facebook, né? Que aí eu não vejo mais a pessoa, não estou mais com raiva dela. Lá eu não posso mudar de casa para não ser mais vizinho de cidade, de país ou de estado. O mundo espiritual não tem fronteiras. Se eu não conseguir me conciliar com o meu adversário agora, ou seja, chegar a um equilíbrio das nossas diferenças agora, depois vai ser muito mais difícil, porque esse adversário vai ser, com certeza, e na grande maioria dos casos é assim que funciona, o nosso obsessor. Nós temos inúmeras psicografias, livros, uma bibliografia extensa que nos mostra que os casos de obsessão e até mesmo de possessão advêm desses adversários com quem nós não conseguimos nos conciliar enquanto estávamos no caminho com ele. Sobe com um ódio mortal, chegando lá, ele se vê livre da matéria, ele pode nos influenciar de diversas maneiras e nós não temos para onde correr. Aqui eu corro do meu inimigo, mas se o meu inimigo está no mundo espiritual, é invisível aos meus olhos materiais, como eu fujo dele? Ele me persegue de dia, ele me persegue de noite, eu sonho com ele, eu durmo com ele, eu acordo com ele, tomo banho, eu como, ele está comigo. E aí você está preso, você está encarcerado em uma prisão da qual você não vai sair enquanto não pagar até o último centil. Ou seja, até que você se concilie com este inimigo. Mas, meus irmãos, se agora, na matéria, no dia a dia, com todas as oportunidades que nós temos, a conciliação é difícil, quão mais difícil é quando o outro está em outro plano. Quantos de nós retém no coração um arrependimento por não ter se conciliado com um ser que amava e foi surpreendido pelo desencarne desse ser? E hoje você se ajoelha e pede perdão a esse ser? Quão difícil é agora a conciliação, quando ela está lá e você aqui, sem que o entendimento das palavras seja possível, do diálogo. E a gente às vezes deixa isso acontecer por bobagem, por orgulho, por vaidade. E aí nós perdemos uma oportunidade de uma encarnação inteira, porque a gente não se conciliou. Esta é a visão que até hoje nós temos e que eu tinha desta fala maravilhosa de Jesus, e que muito tem pesado nas minhas escolhas de como me comportar perante os meus adversários. No entanto, o estudo de hoje foi pensado de um livro chamado Parábolas Terapêuticas, eu ia falar curadoras. Terapia, cura, tudo por ali, né? Parábolas terapêuticas, alívio de cerqueira fina. Ele fala sobre algumas parábolas de Jesus e sobre alguns ensinamentos de Jesus. Só que ele traz, além desta nossa visão espírita, ele traz uma visão psicológica transpessoal. Ele vai no fundo, bem mais no fundo.
Então, esta parábola, que quer dizer isso que nós estamos debatendo aqui, ele vai se aprofundar nela um pouco mais e nos enriquecer e nos ajudar a cumprir esse mandamento de Jesus. Vamos lá? Ele diz assim, que numa análise superficial, que foi a que nós fizemos agora, os adversários são os nossos inimigos externos, isto é, aqueles que fizeram alguma coisa para nós ou que fizemos para eles, criando uma inimizade. É muito importante nós nos lembrarmos que os nossos adversários também nos veem como seus adversários. Ok? Então, se eu digo assim, puxa vida, eu tenho raiva da Maria porque ela fez isso e isso e isso para mim, e eu me sinto magoada com ela, e ela é minha adversária. Se você sair daqui lá e for falar com Maria, ela fala, Elaine fez isso pra mim. Nunca é unilateral. Nós sempre tomamos atitudes acreditando que estamos fazendo o nosso melhor. O outro também. Então, quando a gente bate de frente, não custa lembrar que tem um outro lado da história, que é o lado que a gente não costuma olhar, a gente só vê o nosso. Então, tanto eu sou tua inimiga, quanto você é minha. E talvez as tuas reclamações sejam até mais sérias do que as minhas com relação a você. Talvez eu tenha feito muito mais mal do que o mal que eu recebi. Ok? Então, quando a gente fala de adversário, vamos lembrar que o outro também sempre tem alguma coisa contra a gente. Porém, e aí que o Alírio começa a aprofundar na fala de Jesus, numa análise mais profunda, os adversários internos são os pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos que nós mantemos. Olha lá. Ele diz que os verdadeiros inimigos, adversários da nossa evolução, não são aqueles a quem nós jogamos as nossas angústias, com quem nós não nos damos bem, com quem nós discutimos, brigamos, deixamos de conversar. Não. Os nossos adversários mais intrínsecos são os pensamentos, os sentimentos e comportamentos negativos que nós mantemos. O ódio, o egoísmo, o rancor, a raiva, a mágoa. Isso sim é o nosso verdadeiro inimigo. Mas de onde foi que o Alírio tirou isso? No livro de Joana de Ângeles, Um Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, ela fala sobre essa análise, e foi daí que Alírio começou a análise dele. Ela diz assim: são as paixões dissolventes que aturdem o ser e que, em desalinho, encarceram a consciência nos conflitos, gerando os tormentos a que se entregam todos aqueles que se deixam vencer pela culpa, transformada em fobia, ou em angústia, ou em ansiedade, ou em insegurança, ou em um transtorno neurótico de outro porte qualquer. Joana de Ângeles defende em todas as suas obras que as doenças físicas são originárias do psique, são originárias desses sentimentos doentes que nós abrigamos. É ódio, tristeza, rancor, mágoa, a raiva. Tudo isso que nós abrigamos dentro de nós, que são os nossos verdadeiros adversários, criam em nós essa culpa que nos encarcera e nos adoece. Então são as doenças mentais, não é? Nós estamos falando de transtornos neuróticos, nós estamos falando de angústias, de fobias. E nós estamos vivendo um momento no nosso país que é a pátria do Evangelho, que é o coração do mundo, como o irmão afirmou, em que as doenças de cunho mental e psíquico estão cada dia mais pululando na nossa vida. Quem não conhece alguém ou tem um parente que é depressivo?
nós não conseguimos lidar com essas paixões, o ódio, a cobiça, a inveja, a mágoa, que vão nos transformando e nos adoecendo. Ela diz mais: a oportuna referência que Jesus faz de que não sairás dali enquanto não pagares o último ceitil tem caráter terapêutico. Olha, ela diz que Jesus nos diz isso porque isso é que nos cura. Veja bem, lecionando que se faz necessária para a paz íntima a reconciliação com o adversário, os referidos hábitos mórbidos, perturbadores, transformando-os em agentes de progresso e de renovação, mediante os quais instala-se o equilíbrio, o bem-estar, a saúde, o reino dos céus e da terra. Jesus nos prende junto a essas mazelas psicológicas, esses maus pensamentos, sentimentos e comportamentos, até que nós aprendamos a conviver e a conquistar tudo isso ao nosso favor. E agora lascou. Como é que eu vou fazer o ódio, a mágoa, a revolta virar meus amigos e trabalharem a favor de mim? Tá pedindo demais. Eu já tô velha para começar esse processo, não é? Não, Jesus mandou. A ideia é essa, mas ela continua. Essa salutar identificação dos valores do self. E o que é o self? É o meu eu interior. É a porção de Deus dentro de mim. É o que eu tenho de puro e belo dentro de mim que eu deixo corromper em função das paixões dissolventes. Essa salutar identificação dos valores do self, a perfeita integração nele, constitui uma das bem-aventuranças, aquela que faculta ao homem a felicidade terrena, prelúdio da vida espiritual futura a que está destinado. Ela mata a charada aí. Ela diz o seguinte: Jesus nos disse para conciliar com os inimigos que a gente vai ficar curado. Simples assim. Mas tem uma coisa mais importante que a gente vai falar um pouquinho para frente. Quando a gente fala em conciliar com os inimigos aqui na terra, eu com a Maria, com quem eu estou tendo uma contenda agora, se eu faço isso da boca para fora, é falso. Não funciona. É mentira, é hipocrisia. E é por isso que Joana de Ângeles vai tão lá dentro e diz que onde a gente tem que consertar não é nessa relação aqui, é nessa relação aqui. Se eu me consertar por dentro, se eu conseguir conciliar dentro de mim essas paixões dissolventes, eu posso ir lá falar com a Maria e dizer: minha irmã, me perdoa, eu estava errada. Se eu vencer dentro de mim o orgulho, o preconceito, a ira e todas as paixões que a gente vive. Fácil? Não, mas tem um caminho que eles falam pra gente aqui, tem um caminhozinho. O orgulho ferido é gerador de mágoa e ressentimento. Ô, mamãe, que coisa rica. Agora não tem como. Não tem jeito, não tem jeito. Deus Sai de cena. Sai de cena. Muito lindo. O orgulho ferido. Quando é que eu me deixo ferir? O orgulho ferido, ninguém faz comigo. Ninguém consegue me ferir. Ninguém consegue me ferir. Mas eu me deixo ferir. O Elaine, você é feia, hein? Se eu me achar feia, meu irmão, aquilo pra mim vai ser... Entendeu? Não é? Agora, se eu falo assim, Elaine, você é feia, hein? Eu falo assim, imagina, eu sou linda. Que não faz efeito nenhum pra mim. O meu orgulho não foi afetado. Mas eu me deixo afetar. Porque o orgulho ainda está dentro de nós fervilhando o tempo todo. E é muito difícil vencer. Para que haja conciliação com os adversários externos, é o que nós falamos, primeiro é necessária a conciliação com os adversários internos.
Sem isso, a conciliação com os adversários externos é de faz de conta. O orgulho ferido faz com que o indivíduo projete no outro as suas dificuldades. É um movimento de culpa e desculpa, e é sobre isso que a gente vai falar. Quando eu me sinto ferida, quando a Maria diz assim, Elaine, tu é feia de doer, eu vou dizer assim, Maria, linguaruda. Olha a língua de Maria. Onde é que já se viu? Ficar olhando pra mim se eu sou bonita, se eu sou feia? É assim que a gente faz. A gente não assume. A gente joga pro outro. A gente joga nesse movimento de culpa e desculpa. Porque é muito mais fácil o problema estar com o outro. Se é teu, eu não tenho que resolver. E é isso que o orgulho ferido faz. Eu não aceito que realmente pode ser que eu seja feia. Ou mais, ela me acha feia. Tá. Uai, que tem? É uma piada interna. Então a gente fala assim, você já se olhou no espelho? Bem isso. A gente não faz isso. Fala que a gente fica, você já se olhou no espelho? Ai, Johnny, acho que era Johnny que falava uma coisa maravilhosa assim. Eu sou feia, mas eu tenho... Não, sou gorda, mas posso emagrecer. E você que é feio. É isso aí! Eu sou gorda, mas eu posso emagrecer. E você que é feio. Quero ver como é que resolve. O que a gente faz? A gente projeta. Quando você fere, quando o seu orgulho fica ferido, você Fere o outro. joga. A gente não aceita. A gente não aceita que o adversário está dentro. A gente joga o adversário para fora. A gente joga no outro. É o outro que está errado. Porque a gente não confia, né? Na gente mesmo. Não. Por que a gente não confia na gente mesmo? Tem um motivo pelo qual a gente não confia na gente mesmo. Porque você não se acha ainda tão insegurança. Porque a gente não se conhece. A gente não se vê. A gente não se vê. Eu fui criada dentro de um sentimento de menos-valia tão grande, e agora eu estou falando de mim mesma, pessoalmente, um sentimento de menos-valia tão grande, que num determinado momento da vida, se alguém dissesse para mim assim, poxa, você tá bonito, isso aqui, o que foi? Qual é? Tá querendo o quê? Que é? Tá querendo o quê? Tá querendo alguma coisa. Porque eu não me via. Não que hoje eu me veja, mas hoje eu me lancei no trabalho de me enxergar. Olha, é horrível. É muito difícil. Mas nós somos criados a gostar dos outros, não tem negócio de gostar Não é? de nós. Não é? Mas só que a gente Não passa é? a gostar dos outros. Exatamente. Mas o que foi que Jesus disse para nós como mandamento? Amar ao próximo como a si. Amar o próximo como a si mesmo. E a gente fica querendo amar todo mundo, a gente nem se ama. Olha como é difícil. Olha como isso está enraizado. Os atavismos de vida após vida, a gente recalcitrando no mesmo erro. Mas eles vão dar pra gente um caminhozinho pra gente melhorar. Concilia-te com o teu adversário. Está escrito agora? Depressa com o teu adversário. O que o irmão falou aqui na abertura, porque acaso não existe? Na outra reencarnação eu vejo isso. Quando eu ficar mais velha, eu vou me concentrar nessa possibilidade. Eu, quando ficar mais velha, só vou trabalhar no centro espírita, não vou fazer mais nada, ou eu vou para a igreja. A gente joga. Jesus fala, depressa. Agora, o momento é este. Eu não sei se eu vou sair encarnada de dentro desta casa hoje. Ué, eu posso ter um aneurisma cerebral e cair aqui desencarnada. Só vou ficar no Joana de Anjos atormentando, obsidiando aqui. Não é? Gente, mas é verdade, gente. Amanhã tem reunião, vai ser. Vocês já me, pelo amor de Deus, irmão, vocês já me guardam no lugar ali. Não é verdade isso? A gente sempre deixa. Tomara que não, até porque eu tenho 2 filhos para criar, né? Mas não é? É agora. Jesus não erra nos seus ensinamentos. Jesus não diz mais ou menos.
irmãos, quando ele diz agora, é porque ele entende a urgência do agora. Nós estamos nos transformando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Nós somos quem? Os trabalhadores da última hora, meus irmãos. Ó, negada, corre! E tem outro detalhe, ninguém evolui sozinho, é em grupo. Se algum de vocês ficar para trás, vou ter que eu voltar, vai ter que o irmão voltar. Nós temos que subir juntos. Então nós temos que caminhar com rapidez. Depressa quer dizer agora, neste momento, enquanto estás com ele no caminho, enquanto o adversário está se manifestando. Como é que eu vou combater o meu egoísmo, a minha raiva, a minha inveja, a minha luxúria, quando ele está dormindo lá dentro de mim? Não, é no momento em que ele vem, quando eu sinto aquela vontade de matar a Maria, de esfregar a Maria na parede, é naquela hora que eu tenho que trabalhar o sentimento. Coitada da Maria, eu tenho uma Maria imaginária aqui. Uma Maria imaginária, ela para fora da porta, o nome mais maravilhoso que tem é Maria. O que fazer quando ela, olha, isso aqui é um pulo do gato. O que fazer quando essa negatividade se manifesta? Tratá-la como amiga e não como adversária. Eu tenho que entender que tudo que está dentro de mim foi colocado por Deus. Quando Deus me criou, quando Deus criou a cada um de nós, simples e ignorantes, Ele deu a nós todas as possibilidades, inclusive o egoísmo e o orgulho, porque em determinado momento da nossa escala evolutiva, eles eram muito importantes para que a gente sobrevivesse e se individualizasse. Então é compreender que isso que se manifesta negativamente, eu só não posso deixar crescer. Entender o sentimento, apaziguar, jogar luz sobre ele. Gente, é um trabalho dificílimo, mas é a única forma que nós temos de nos conciliar com ele. Quando a raiva vem, ao invés de eu chutar a boca do fulano, eu seguro o pé e falo assim, puxa, que raiva, hein? Espera aí, espera um pouquinho. Faz aquilo que Chico mandou, enche a boca d'água, não responde, segura mais um pouquinho. Trabalha aquela raiva, entenda por que ela veio. Ela veio para te defender de uma ofensa. O que é que está acontecendo que está te provocando esse sentimento? Então busque entender e escutar essa sensação. Outra coisa que o irmão falou na abertura, é tão engraçado isso, né? O irmão também falou na abertura sobre o aprendiz da vida. Quando o indivíduo trata seus pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos como amigos, se comporta como um aprendiz da vida. Isso é ter a humildade de saber que realmente eu sou egoísta. Realmente eu erro. Realmente existe muita coisa em mim que ainda não é boa. Tem já coisa bacana. Tem. Mas tem muita coisa que não é boa. E se eu me comporto como um aprendiz da vida e eu trato a minha negatividade como minha amiga, ela vai me ajudar. Ela vai me ajudar a evoluir. Pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos fazem parte do indivíduo, porque está em processo de aperfeiçoamento. Mas eu não aceito. Eu não aceito. Como assim eu errei? Como assim você aponta o dedo para mim e diz que eu errei? Eu não errei. Porque eu não me considero um aprendiz da vida. Eu acho que eu tenho que ser perfeito. Como assim eu venho na casa espírita todos os dias, aprendo que não posso ser egoísta, vou ali fora e sou egoísta? Como assim? Eu não aceito isso em mim. Então o que eu estou fazendo com essa minha sombra? Eu estou brigando contra ela. Ao invés de, quando o egoísmo gritar ali fora, eu falo assim, mas espera aí, eu aprendi, isso não é bom.
que eu posso fazer com isso além de dar mais vida ao egoísmo? O que eu posso fazer com esse sentimento além disso? Aí eu estou me comportando como um aprendiz. Dessa forma, não entra em conflito desnecessário e não vai para a prisão. Joana de Ângeles diz que a prisão a que Jesus se refere são os conflitos desnecessários que nós vivemos. Meus irmãos, quanto tempo do nosso dia nós gastamos envolvidos em conflitos desnecessários? Internos, brigando com você mesmo, não é? Porque fulano isso, porque eu aquilo, porque eu não aceito, porque não era do jeito que eu queria, porque o meu patrão, porque a minha mulher, porque o meu namorado, porque meu filho, porque minha filha, porque eu mesmo. Conflitos desnecessários. Para onde que você vai evoluir? Você não está preso. Isso é a verdadeira prisão. São os conflitos desnecessários em que nós nos colocamos todos os dias. Escolha. Livre arbítrio. Eu escolho. É assim que funciona. Porém, se em algum momento reprimimos ou negamos essa negatividade, tornando-a em inimiga, esse adversário vai nos entregar ao juiz e o juiz nos entregará ao oficial que nos colocará na prisão. Se o sentimento negativo vem e eu me enrolo com ele, e eu me embaralho com ele, e eu alimento ele, e eu trato ele como meu inimigo, dali eu não saio. Nem se desencarna. Pior. Nem se desencarna. Desencarnado, pior, porque lá não tem máscara. A vida não acaba. E aí vão 400 anos, 500 anos, Nossa 600 Senhora. anos. Nossa Senhora. Quantos séculos? Vai embora. Por quê? O sentimento, se você não conseguir trabalhar, nem os bons espíritos conseguem te alcançar para te ajudar. Tu vai descendo, 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 descendo. E quem trabalha em mesa mediúnica vê isso. Irmãos de séculos estão achando que ainda tem escravo. Quero meus escravos. Não é? É o que nós vimos. Que prisão é essa? A prisão é o símbolo dos conflitos desnecessários. A culpa e a desculpa. E aqui é uma chave muito importante para a gente se enxergar. Dura, mas muito importante. A culpa. Olha a figura que representa a culpa. Quantos de nós se sente carregando uma pedra imensa nas costas, pesada, que a gente não consegue mal sair do lugar? Quantos de nós carrega culpa? Começa no processo de auto-julgamento. Realmente eu sou uma porcaria. Realmente eu não mereço nada. Realmente tudo de mim é muito ruim. Realmente eu erro mais do que acerto. A autopunição é um mecanismo de prisão sem grades, no qual criamos doenças físicas e emocionais, e não tenham dúvidas, porque a gente adoece fisicamente, sim. A gente adoece mesmo. Estômago, fígado, rim, pâncreas, tudo sofre. E emocionais para nos punir, porque não somos tão perfeitos como gostaríamos de ser. Se eu não sou perfeita, se eu erro, eu não valho nada. Eu não quero isso. Eu carrego a culpa. É a doença existencial daqueles que não assumem a condição de aprendizes da vida. É o orgulhoso. O que é o culpado, que vive carregando culpa, é o orgulhoso. Porque ele não aceita que ele ainda não sabe tudo. Que ele é só um aprendiz, filho bem-amado de Deus em processo de desenvolvimento que vai chegar à perfeição. Isso não quer dizer que eu tenho que sentar em cima dos meus defeitos e dizer, eu sou imperfeita mesmo, então não. É compreender que cada vez que eu caio, por misericórdia de Deus, eu vou me levantar e vou tentar não cair de novo, pelo menos naquele buraco.
Se eu cair de novo naquele buraco, por misericórdia de Deus, eu vou me levantar e vou redobrar o meu cuidado para não cair ali de novo. Mas eu tenho que compreender que esse é o único processo através do qual eu posso alcançar a angelitude. Não tem outro jeito. Não existem saltos. Ninguém de repente vai ter uma alma límpida e maravilhosa, alcançar a iluminação e não errar mais. Não. É passo a passo. É lento. É gradual. O outro movimento é a desculpa. Olha o tamanho da pedra que está na cabeça dele e ele com guarda-chuvinha lá está achando que está protegido. Não é? Não é com ele. Também começa no auto-julgamento. Maria disse que eu sou feia. Puxa, Maria disse que eu sou feia. O que diferencia é que o indivíduo projeta suas imperfeições nos outros, acreditando-se sem nenhuma dificuldade feia nela. Tem mau hálito, tem chulé. Ela sim, que eu não. Eu não sou feia, feia não. Joga pra ela. Com isso, vitaliza uma máscara que o mantém também em uma prisão, sem grades. Mas, como está cheio de presunção, acredita estar vivendo num hotel 5 estrelas, pois se supõe perfeito e digno de todas as benesses. Conhece alguém assim? Que se acha o supra-sumo, que ele faz, ele acontece, coitado do resto do mundo, que não sabe de nada. Ainda não aprendeu. Ele erra, ele comete enganos, ele cai, ele rala o joelho no chão, mas nada disso foi ele quem fez. É o fulano, é o ciclano, é o beltrano, o erro é sempre do outro. E esse é o movimento da desculpa. O problema não está comigo, não. O problema está comigo. Aí eu visto uma máscara de bonzinho. Nossa, Helena é maravilhosa. Eu me acredito maravilhosa. E vejo o resto do mundo como o resto do mundo. E a desculpa é uma prisão, talvez, até mais ingrata que a culpa. Porque eu não consigo enxergar que é comigo que está o problema. Como é que eu vou consertar? Se o problema está com a Maria, como é que eu vou consertar? Que se lasca pra lá. Tadinho. Muitos de nós passamos a vida inteira assim em conflitos desnecessários. Muitas vezes com o predomínio de uma das polaridades ou oscilando entre culpa e desculpa. Conhece alguém assim? Que ora se sente culpado, ora se acha o melhor, ou que passa um tempo se achando melhor, depois cai em si e diz, não, a culpa é minha, eu que não presto. A gente passa oscilando, porque a gente não se conhece, a gente não se vê. Quando o indivíduo percebe que está em conflitos e quer sair deles, o que deve fazer? E isso é importante. Tudo bem, eu descobri que eu sou uma pessoa que agasalha a culpa, ok? Não quero mais. Como é que eu vou fazer para sair? Vou fazer o caminho de volta à casa paterna. E onde é a casa paterna? O meu eu interior. Deus dentro de mim. O Cristo que mora em mim. Que foi plantado quando eu fui criada à imagem e semelhança do meu Pai. Quando eu me volto para minha casa paterna, na condição de aprendiz, e digo, Senhor, me perdoa, eu errei, e me ajuda a levantar, eu saio da prisão. Quando eu me volto para Deus, quando eu me volto para os ensinamentos de Jesus, quando eu olho o Evangelho em primeiro lugar em mim, eu estou voltando à casa paterna, que é de onde eu nunca deveria ter saído. É o regaço do meu Pai, Pai eterno e celestial, que nos fez com profundo amor. Aprendi uma frase maravilhosa, acho que foi com Horácio, sua filha preferida de Deus. Ele só fez eu. E é assim que a gente deve se sentir, como o filho preferido de Deus. Ele só fez você assim. Não existe, pode botar 2 gêmeos idênticos um do lado do outro. Não é.
Deus te ama como você é, no estágio em que você se encontra, com as dificuldades e as culpas que você tem hoje. Culpas que não devem existir. Com essas sombras que estão dentro de você. Porém, como fazer o caminho de volta se ele está em uma prisão? Realizando uma ação que Jesus chama nessa passagem de pagar um ceitil. Na época de Jesus, ceitil era como 1 centavo, uma moedinha. Eu achei essa imagem aí que ilustra pra gente. O ceitil é a coisa menorzinha do centavo. O centavo é aquela moedinha que se a gente vê no chão e não tiver muito animado, a gente nem baixa para pegar. Mas Jesus diz que a gente não vai sair dessa prisão se a gente não pagar até essa última moedinha, cacetada. O que é que Jesus quis dizer com isso? Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Pagar o último ceitil significa fazer um pequeno exercício de mansidão e humildade de coração, do valor de um ceitil, um pouquinho, para reconhecer que os problemas que nos geram os conflitos desnecessários não acontecem por causa dos outros, em razão dos fatores alheios à nossa vontade, mas são causados por nós mesmos. É ter a humildade de um valor de 1 centavo, de dizer, estou colhendo o que plantei. Oh, mas não era isso que eu queria quando eu fiz isso. Mas foi isso que você plantou. E é isso que você está colhendo. Para sair dessa prisão, desse sofrimento inútil, é ter esse centavo de humildade de dizer, minha culpa, eu que errei. E se o problema é meu, de minha responsabilidade, a solução também é aí que é bacana. Ninguém causou o problema para mim. Então sou eu que vou resolvê-lo. Eu posso. Eu sou filha de Deus, bem amada, dotada de todas as benesses do universo. Então o mal que hoje me aflige, esses adversários que hoje estão dentro de mim gritando, podem ser transformados em meus amigos, se eu compreender que eu sou um aprendiz da vida e que eu estou em processo de desenvolvimento. Quantas oportunidades perdidas! Somente nós podemos resolvê-los. Quando reconhecemos humildemente que estamos na prisão por causa da nossa própria incúria e não por fatores externos, pagamos o ceitil e saímos da prisão. Vocês me desculpem, mas eu estou muito emocionada hoje. Eu tive um sonho nessa noite que mexeu profundamente comigo. E eu sei que perdi uma oportunidade maravilhosa de conciliação. E que agora já não dá mais. Mas eu sei que eu ainda tenho tempo. Porque eu tenho tantos adversários aí pela frente. Tem tanta coisa para resolver. Por dentro e por fora. Que agora que eu entendi que se eu conseguir me conciliar por dentro, o por fora virá, eu me sinto consolada. Pagar até o último ceitil. Jesus nos pede um mínimo de humildade e mansidão para assumirmos a condição de aprendizes, espíritos ainda imperfeitos, mas perfectíveis. Nós fomos criados para a perfeição, nós vamos chegar lá todos nós. É inexorável a lei. Ao realizar essa ação, saímos da prisão da culpa e desculpa para conciliar com os adversários internos chamados orgulho, egoísmo, irresponsabilidade, presunção, vaidade, raiva, etc.,
transformando-os em amigos evolutivos. É de humildade e mansidão do valor de 1 centavo, de 1 centavo, que precisamos para sair da prisão. Porque se necessitássemos de uma grande humildade para sair, não conseguiríamos pagar a fiança e ficaríamos para sempre na prisão. Jesus é muito sábio. Se ele falasse que a gente tinha que pagar 1 milhão, estava todo mundo preso para sempre. A gente não consegue ser humilde um pouquinho assim, vai ser humilde um tantão assim, não vai. Jesus pede para a gente ser humilde um cadinho assim. Só um cadinho. Que a gente já vai sair. E é por isso que ele fala, não sei de. Somente após a conciliação e tornado aliados os adversários, é que o indivíduo irá começar o processo de superação dos conflitos necessários. Pois não basta a conciliação com sentimentos geradores de culpa e desculpa. É preciso assumir a responsabilidade pelos erros, aprender com eles e repará-los para não retornar à prisão. Não adianta nada eu reconhecer os meus erros, me reconciliar com esses problemas e continuar fazendo. Eu vou voltar para a prisão. Aí é um entra e sai, um habeas corpus que não tem mais fim, não é? E não, é sair para não voltar mais. Usar o poder transformador do amor. Ao exercitarmos esse poder amoroso, reabilitamos-nos pelo amor e pelo trabalho no bem, em nós mesmos, que nos repletará de alegria e felicidade, para podermos distribuir em torno de nós o amor, o bem, o bom e o belo, multiplicando as bênçãos de alegria e felicidade com o nosso próximo. Jesus ensinou, é o amor que cobre a multidão de pecados. A gente só precisa amar. E a gente também tem que aprender a amar as nossas dificuldades, as nossas falhas, os nossos erros. Amá-los para que eles deixem de ser nossos inimigos e se tornem os ajudantes, a catapulta que vai nos levar para um estágio melhor. Eu achei isso na internet hoje e eu até coloquei. A liberdade. Comecei a ser livre quando descobri que a jaula é feita de pensamentos. Todos nós que vivemos os conflitos desnecessários do dia a dia, estamos vivendo em uma prisão criada por nós mesmos e da qual só nós podemos sair, usando de amor para conosco mesmos, aprendendo a nos amar, retornando à casa do nosso Pai, deixando de oscilar entre a culpa e a desculpa, nos entendendo como aprendizes da vida, para poder então caminhar, deslanchar nesse processo maravilhoso e abençoado que é a nossa evolução. O livro é esse, Parábolas Terapêuticas. Eu recomendo muito porque ele traz explicações maravilhosas. Eu tenho um outro estudo também que fala sobre a parábola dos 2 irmãos, que é a parábola do filho pródigo, também desse livro, que é maravilhoso. Eu recomendo a leitura, porque é realmente encantador. Peço desculpa aos irmãos pelo excesso de emoção. Agradeço mais uma vez aos mentores da casa, aos amigos que nos convidaram e a vocês por estarem aqui. Espero que o coração de vocês seja tocado por Jesus. E a Maria abençoada que me ajudou hoje. Tadinha da Maria. Tadinha da Maria. Amanhã nós vamos falar com a Maria. Falar